Olá a todos, eu me chamo Diego Lima e vou apresentar aqui o segundo projeto da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. Esse trabalho foi desenvolvido em dupla, né? Onde o meu parceiro de equipe é o Antônio Carlos. Bem, esse trabalho nós escolhemos a questão 1 para resolver, né? Então a questão 1 é referente ao corte das barras. O corte das barras é um problema em que você tem uma barra em que você pode cortar ela de tamanhos unitários, né? E a partir do corte dessa barra, você tem um valor agregado a cada tamanho de barra. Então, para modelar esse problema, né, nós temos aqui valores de n que são gerados de maneira aleatória. Esse n ele vai variar de 10 até 900. Então, nós vamos ter barras de tamanho 10 até barras de tamanho 900, que essas barras são representadas por um vetor. Então, aqui são os n's aleatórios, né? Então, vamos ter uma barra de tamanho 74, 122, 145, até o valor aqui máximo que foi sorteado. Esses valores de n, eles também têm algumas características, né? Então, primeiro, para cada um deles, nós vamos ter 10 repetições para calcular um valor médio de tempo, né? O quanto tempo o computador ele demora para executar o código com esses tamanhos. Para cada vetor que é gerado, né? Então esse vetor gerado de tamanho 74, os valores que estão dentro dele, que são propriamente dito os preços do tamanho da barra, né? Eles vão variar de 1 até o próprio n. Então, numa barra de 74 de tamanho, uma barra de tamanho 1 ela pode variar de 1 até n. Uma barra de tamanho 2, ele pode variar de 1 até n. Então, tudo é feito de maneira aleatória. Então, esses aqui são os dados, né, dessa simulação. E agora vamos ver aqui os resultados. Essa primeira tabela é o gráfico comparativo dos valores aleatórios que foram gerados, né? Então, os valores estão aqui embaixo e aqui nós temos os dois algoritmos, né? Porque foi implementado um algoritmo, né, do corte de barras de maneira iterativa, né? E também foi implementado o de maneira recursiva. Aqui nós podemos ver que o vermelhinho recursivo ele demora mais tempo do que o iterativo. A causa disso é porque, como algoritmos que utilizam da recursão, eles utilizam pilhas, então eles empilham muitos dados, e aqui como são valores grandes, né, ele acaba tendo um atraso maior do que os algoritmos que são feitos de maneira iterativa. Então aqui no caso a recursão, ele demorou um tempinho a mais para executar esses códigos do que o código que foi feito de maneira iterativa, né? Então aqui nós temos esse primeiro gráfico, que é um gráfico comparativo geral, mas aqui nós fizemos aqui algumas outras análises, né, de maneira mais geral, que é do intervalo inteiro, né? Então pegamos de 10 até 900 alguns valores aqui selecionados, e nós temos aqui também o mesmo tipo de resultado, né? O recursivo sendo mais custoso. Temos aqui uma baixa escala, né? Então pegamos valores menores aqui de 10 até 100, e também nós temos a mesma proporção do resultado, né? Em que o recursivo continua sendo mais custoso, né? Então o iterativo ele é melhor. E aqui temos também em alta escala, né? Então pegamos aqui valores de 100 até 900, em que o recursivo também se manteve ali na mesma proporção, né? Então, esses valores eles foram até escolhidos de 10 até 900, justamente pelo problema da recursão, porque como ele utiliza a pilha e quando a gente estava colocando com valores maiores do que 1000, de 1000 para cima ele já estava estourando o tamanho da pilha e ele não conseguia terminar de executar os passos do algoritmo. Então agora a gente vai dar uma olhada aqui no código em si. Bem, pessoal, aqui no código nós temos três arquivos principais. Temos o arquivo aqui do projeto, que
nós temos aqui esse teste unitário aqui, que é o que eu vou apresentar daqui a pouco. E aqui ao longo dele temos a preparação do ambiente, né, da simulação, em que nós temos aqui aqueles números que eu já apresentei e falei anteriormente, né, de valor de N, de 10 a 900, a questão das 10 repetições, que ele gera aqui os modelos, né, para serem executados pelos algoritmos, para ser um modelo só, né? Então ele prepara tudo aqui e depois ele executa aqui do modo iterativo, né? Pegando o começo e o fim, executando aqui, e depois ele faz do modo recursivo, né? Pegando aqui começo e fim e está aqui. E depois tem o plot aqui dos gráficos. Agora falando dos algoritmos em si, né? Nós temos aqui o corte de barras iterativo. Então nós temos duas funções, que é a função principal aqui que faz o corte e a função aqui que ele mostra quais são os cortes das barras, né? Qual o tamanho dos cortes da barra. Aqui no iterativo, né? Ele faz aqui a questão do algoritmo dinâmico, né? Que ele pega aqui o memorizador, aqui essa cópia de tamanhos aqui é para saber quais os tamanhos das barras, né? Então ele vai fazendo aqui a execução do algoritmo. De maneira recursiva, nós temos uma funçãozinha a mais, porque nós temos essa função aqui principal, onde ele vai ter a cópia das duas, a cópia dos dois vetores aqui, tanto para a memorização quanto para os tamanhos, uma vez que você não pode fazer isso em algoritmos recursivos. E aí você chama aqui o algoritmo aqui de maneira, né, recursiva, o algoritmo auxiliar, a função auxiliar, que ele vai fazer aqui as operações de maneira recursiva, né? Aqui ele chamando de maneira recursiva, e que ele faz os cálculos, né? De qual seria a melhor situação. E aqui, por fim, tem o corte das barras, né? A mesma funçãozinha que tem lá de maneira iterativa. Agora aqui para fazer uma demonstração, né, eu trouxe aqui esse grupo de exemplos aqui, onde nós vamos executar aqui, vou até deixar esse breakpoint aqui, porque o que está adiante aqui já foi demonstrado nos slides, né? E aqui é só para ver realmente a função, o funcionamento do algoritmo, né? Em que nós temos aqui ele chamando aqui a função, que ele gera dois valores, né? Que é o custo máximo, que aqui ele vai ser mostrado, e o tamanho das barras, que ele vai mostrar, que chama aqui aquela funçãozinha que eu mostrei, né? Em que ele vai mostrar, a partir do vetor, ele vai mostrar quais os cortes que devem existir nas barras, né? Então aqui é o modo iterativo e aqui é o modo recursivo. Então vamos lá, né? O primeiro aqui nós vamos fazer esse teste aqui, vamos ver o que é que ele vai retornar. Então aqui ele está dizendo que o custo máximo é 80, né? E as barras é para ser de tamanho 1, né? Então se a gente olhar aqui direitinho nos valores, né? Se você tem uma barra só de tamanho 4, você consegue ganhar 50. Se você teria uma barra de tamanho 3, sobraria o tamanho 1, né? Então é 7 mais 20, dá 27. De tamanho 2, dá para você ter duas de tamanho 2. Então seria 3 mais 3, 6. E com barras de tamanho 1, né? Então seria 1, 1, você consegue justamente os R$80. Então ele acertou aqui, foi certinho, né? Agora vamos pegar aqui outro exemplo. Aqui nós temos praticamente o mesmo exemplo do anterior, né? Só que ao invés de ser 20 aqui é 2. E aqui com certeza você vender a barra única, né? Tamanho 4, ela inteira, você ganha 50, né? É a melhor situação. Que você fizer de 3 e 1 vai dar 9. De 2 de 3, 2 de tamanho 2 vai dar 6, né? E aqui 4 tamanho 1 vai dar 8. Então aqui está selecionado, vamos executar para ver o que o algoritmo vai retornar. E aqui ele retornou certinho, né? Ó. Nós temos o custo de 4 ou de 50, né? Não é nem o custo, né? O valor máximo, né, de 50.
E os tamanhos aqui das barras aqui, né, é 4. Vamos aqui pegar outro exemplo. Nesse exemplo aqui, pelo que aqui está aqui, né, já no comentário, o melhor seria uma barra de tamanho 1 e outra de 3, né? Que daria 7 mais 2, 9. Tem outra forma, se for tamanho 4, dá só 5. Se for 2 de tamanho 2, dá 6. Se for 4 de tamanho 1, dá 8. Então aqui, né, um resultado aqui que faz sentido, né? Vamos ver se os algoritmos vão retornar certinho. Retornou certinho, né? O valor máximo aqui vai ser 9, né? E o tamanho aqui das barras vai ser 1 e 3. Então deu certo, né? E aqui vamos pegar por último esse outro exemplo aqui. Vamos executar logo. Pronto, aqui ele deu o custo que vai dar, né? Vai ser 10 e as barras vão ser de tamanho 2, né? Vai ser dividido em 2. Então, nesse caso aqui, se você tem um tamanho 9, vai dar 9, né? Um tamanho 4 vai dar 9. Se você tem um aqui mais esse, vai dar 9 também. 4 desse aqui vai dar 4. Mais duas desse aqui vai dar 10, né? Que é justamente o que nós temos aqui, né? E aí o algoritmo vai funcionar, né? Dependendo do que você informar aqui, né? Ele vai ver a melhor situação e ele vai retornar, né? Eu acrescentei mais um número aqui. Agora, ó, ele disse que é uma de tamanho 2 e uma de tamanho 3, né? Como eu acrescentei mais um número, é como se essa barra fosse de tamanho 5. Então, vamos dar uma olhada, né? Ó, ele disse que é uma de tamanho 2 e uma de tamanho 3. Uma de tamanho 2 é 5, uma de tamanho 3 é 8. 5 mais 8 dá justamente 13. Mas tem outra combinação. Isso aqui mais esse vai dar 10. Não dá para ter duas desse. Uma só é 8. Então, ó, deu certinho aqui, né? Ele pegou realmente o valor máximo aqui e ele deu aqui o valor de barras, o tamanho das barras correspondente. Então é isso, pessoal. O algoritmo é esse, né? Funcionou, vemos os resultados, vimos que de maneira iterativa teve um desempenho melhor e é isso aí. Valeu!